Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Jonathan, que bom que você está aqui. Nesta semana nós iniciamos a festa de Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, durante toda esta semana, a partir do pôr do sol desta segunda-feira, dia 6 de outubro, até o pôr do sol do dia 13 de outubro. Nós estaremos durante essa semana num portal profético e eu vou fazer um vídeo sobre a Hag Sukkot, sobre a festa dos tabernáculos, dividido em duas partes. A primeira parte será gravada agora e a segunda parte na quinta-feira. Nós estaremos postando as emanações, os símbolos proféticos e o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem de impacto sobre a minha família e também que tipo de referência existe nessa festa com Yeshua, com Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então fica comigo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para que outras pessoas sejam abençoadas através deste vídeo. Mas primeiro eu quero ler em Levítico. Nesta primeira parte do vídeo nós vamos explicar o contexto da festa, que tipo de emanação existe e o porquê Deus determinou essa festa. E no próximo vídeo, que será na quinta-feira, algumas emanações referentes à sua casa e à sua família. Amém? Que é um portal muito poderoso, a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos. Lá em Levítico, capítulo de número 23, no verso 33, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês sétimo, que é dia 15 do mês de Tishri, será a festa dos tabernáculos, a Hag Sukkot, ao Senhor por 7 dias, durante uma semana. Versículo 40. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Verso 42. 7 dias habitareis debaixo de tendas, todos os naturais em Israel habitarão em tendas. Verso 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tireis da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus, no capítulo 23 de Levítico, ele traz diretrizes a respeito das festas, das 7 festas bíblicas, com os seus portais, com as suas emanações. Em especial, no capítulo de número 23, nós temos 3 festas que Deus determinou sobre o seu povo para que tivesse o efeito de gatilhos da memória, ou para curar a amnésia a respeito do que Deus estava fazendo. 3 festas em especial, que é o Pessa, a Páscoa, Shavuot, que é a festa do Pentecostes, e Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Essas 3 festas, elas funcionavam como gatilhos da memória, porque em Êxodo, no capítulo 23, no verso 17, eram 7 festas, mas apenas essas 3 que eu acabei de dizer, Pessa, Shavuot e Sukkot, apenas essas 3 tinha que ter um deslocamento nacional, para que quem morasse fora das fronteiras de Jerusalém se deslocassem a Jerusalém. Essas 3 festas que funcionavam como gatilho de memória. O Pessa, a Páscoa, para não se esquecerem que Deus havia libertado o povo do Egito. O Pentecostes, que é Shavuot, para que eles não se esquecessem a respeito da provisão, que quem dava a provisão era o Senhor, que Shavuot é a festa da colheita, e a Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, para que eles não se esquecessem que haviam sido peregrinos durante os 40 anos do deserto, vulneráveis contra inimigos hostis, contra o sol escaldante, o frio intenso durante a noite, para que o povo pudesse se lembrar da sua vulnerabilidade e do cuidado de Deus durante toda a peregrinação. O que me chama a atenção é que dentro dessas festas, a festa de Sukkot dos tabernáculos era a festa mais difícil de ser cumprida. Por quê? Porque eles teriam que sair de suas casas de alvenaria, porque em Deuteronômio 22:8, Deus havia entregado uma mitzvot a respeito da lei da segurança civil, que deveriam construir parapeitos no terraço de suas casas quando entrassem em Canaã. Ou seja, chegaria um ponto que o povo moraria em casas de alvenaria. E dentro desse entendimento, dentro dessa festa, eles deveriam sair de suas casas e ficar uma semana em Sukkás, que eram casas frágeis, para que o povo se lembrasse da sua fragilidade espiritual e da sua vulnerabilidade enquanto eram peregrinos no deserto, e mesmo assim Deus cuidava do povo com a sua sombra, com a sua
provisão. E era a festa mais difícil porque eles tinham que sair de suas casas e habitar em cabanas frágeis, em sucás, durante toda uma semana. Tinha que comer lá e tinha que dormir lá durante toda esta semana. E dentro dessa festa existem 4 espécies de plantas que trazem uma referência da Hag Sukkot, da festa dos tabernáculos. As 4 plantas, segundo os nossos sábios, é a planta Lulav, que é o ramo de tamareira, como você está vendo aí, Hadás, que é o ramo de murta, Aravá, que é o ramo de salgueiro, e o Etrog, que é o limão siciliano, uma fruta cítrica. Essa instrução está em Levítico 23, verso de número 42. Deus pede essas 4 espécies de plantas, cada um com a sua peculiaridade, mas eu quero apenas aqui focar no que há em comum nessas 4 plantas. Por que que em Hag Sukkot essas 4 plantas têm uma referência dessa festa e o que isso tem a nos ensinar? As 4 plantas, o que elas têm em comum? Porque são espécies que precisam de muita água para sobreviver, a ponto delas serem plantas que retêm água dentro delas para passar o tempo de estiagem. Ou seja, no período de estiagem em Israel, quando não havia chuva, essas 4 plantas poderiam sobreviver à estiagem porque eram plantas que retêm água dentro delas para sobreviver no tempo da estiagem. E é por isso que você entende, dentro dessas 4 plantas que simbolizam Sukkot, a festa dos tabernáculos, o porquê que Yeshua, Jesus, em João capítulo 7, verso 37, diz que no último dia da festa, ou seja, em Hag Sukkot, na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, Yeshua diz: quem tem sede, vem até mim e beba. Verso 38, porque quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão do seu ventre, ou seja, serão como Lulav, Hadás, Aravá e Etrog, ou seja, vão reter a água, vão reter uma porção enorme de água dentro delas e poderão acessar a fertilidade mesmo no tempo de estiagem, ou seja, vai ter vida mesmo no vale da sombra da morte. Então, por isso que essa festa de tabernáculos tem uma representatividade no nosso Salvador Yeshua, Jesus, porque no último dia da festa ele diz: eu tenho água e vocês podem reter, assim como a Lulav, Hadás, Aravá e Etrog. E por que que essa festa tem uma simbologia direta com Yeshua? Porque ele tabernaculou entre nós. O nosso Deus se fez carne, ele tabernaculou entre nós, ele se fez carne, como diz em João capítulo 1, no versículo de número 14, ele se fez sucá, frágil, homem, limitado a tempo e a espaço. Não somente o seu nascimento, não somente isso, ele tabernaculou entre nós. Muitos sábios dizem que Yeshua nasce durante a festa de Sukkot e ele vai voltar, inaugurar o seu reino milenar exatamente no período de Sukkot, que será a única festa que Deus vai exigir no milênio de todas as nações, como está em Zacarias 14, verso 16 e 17, que quem não subir a Jerusalém, as nações que restarem, não subirem a Jerusalém na Sukkot, na festa das cabanas, não vai vir água, não vai vir chuva sobre a sua terra. É por isso que essas 4 plantas têm algo em comum. São plantas que precisam de muita água para sobreviver e elas retêm muita água para passar no período de estiagem, que tem tudo a ver com o que Jesus diz em João 7,37 e tem tudo a ver com o governo milenar de Jesus, de Yeshua, em Zacarias 14,16, que na Sukkot, quem não subir para adorar o Senhor, não vai vir água no tempo de estiagem na tua terra. Então, a Sukkah, ela é uma barraca e não é nenhuma fortaleza, nem ao menos fornece um telhado sólido, é feito de ramos de tamareira, ramos de murta, como você viu na imagem. E sobre a cabeça do povo representa, como eu disse, a sua fragilidade, entendendo que a cobertura maior sobre o povo não é nenhum telhado sólido humano, e sim a nuvem da Shekinah, e sim a presença de Deus no meio do povo. Como eu disse, porque enquanto eram peregrinos vulneráveis no deserto, Deus era a proteção do seu povo, a verdadeira cobertura espiritual, mostrando que Deus é a única proteção, é a única cobertura que nós temos. E muitos podem se perguntar, se a libertação do Egito aconteceu
em Êxodo, no período de Nissan, que é o primeiro mês do calendário bíblico, que vem o Pessa, que é o mês que o povo sai do Egito, num período de primavera. Por que será que a festa das cabanas não foi instituída por Deus justamente nesse período, como gatilho de memória, para que se lembrasse do início da peregrinação, do início da dificuldade que tiveram na peregrinação do deserto? Por que que essa festa não foi instituída por Deus em Nissan? Por quê? Repito, Nissan era o período de primavera, é o clima mais quente de Israel, e usualmente as pessoas saem de suas casas e ficam em cabanas para se refrescarem, porque é muito quente dentro de suas casas. Claro que hoje temos ar-condicionado, mas na época, as pessoas que tinham casa de alvenaria, no período de primavera, saíam de suas casas e habitavam em cabanas. Por quê? Porque era usual por causa do calor. Agora, sair de suas casas no outono, porque o mês de Tishri é outono, é o início do outono em Israel, que é um período de frio à noite e chuvoso, ou seja, não é nada confortável sair de casa. É um tempo que as pessoas saem do ar livre e ficam em abrigos dentro de casa. Ou seja, Sukkot tem que sair de casa e ficar ao ar livre. Por quê? Porque isso era uma demonstração para que todos percebam que o povo não estava fazendo isso simplesmente para fugir do calor, mas simplesmente para servir o Deus de Israel. E uma outra questão, que Sukkot, a festa dos tabernáculos, foi instituído em Tishri. Por quê? Porque foi exatamente próximo do período que o povo peca contra o Senhor através do bezerro de ouro. Moisés, ele sobe pela terceira vez no Monte Sinai para readquirir as tábuas. O povo havia acabado de pecar contra o bezerro. Moisés fica todo o mês de Elul lá em cima, os 10 primeiros dias de Tishri, e ele desce no dia do Yom Kippur, o dia que Deus renova a aliança com o povo. E através do Yom Kippur, 5 dias depois, no dia 15 de Tishri, porque o Yom Kippur é no dia 10 de Tishri, 5 dias depois, Deus estabelece a Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, nesse período. Por quê? Porque no capítulo 33 do Êxodo, no verso 3, após o pecado do bezerro, Deus não queria nem caminhar mais com o seu povo. Deus disse para Moisés que enviaria um anjo para ir no lugar dele, a ponto de Deus não ter mais nem prazer de caminhar com o povo por causa do pecado. E pela intercessão de Moisés, pela techuvá do povo e pela misericórdia alcançada, Deus, ele perdoa o povo, e Moisés desce no dia 10 de Tishri, recebe a instrução do Senhor em Êxodo 35, lá no topo da montanha, para que o povo pudesse trazer as suas ofertas para construir o tabernáculo, o Mishkan, o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo através de uma sucá sagrada, de uma cabana sagrada. Ou seja, o mesmo Deus que havia dito que nem caminharia mais com o povo por causa do pecado, a misericórdia foi tão grande, o Yom Kippur, o perdão, foi tão grande que agora Deus não queria somente continuar caminhando com o povo pela sua misericórdia, mas queria habitar no meio do povo através da sucá sagrada. Então Moisés desce no dia 10 de Tishri, no dia 11 ele reúne todo o povo, no dia 12 e no dia 13 ele pega todas as ofertas do povo para construir o Mishkan, e no dia 14 os artesãos começam a construir o tabernáculo com as contribuições que haviam recebido, e no dia 15 de Tishri, quando começa a construção, a nuvem da glória do Senhor retorna no meio do arraial e cobre o povo com uma sucá de nuvem, com uma cobertura espiritual, na sombra protetora de sua presença. Agora Deus passa a proteger o seu povo. Agora o perdão foi tão poderoso que Deus não simplesmente queria voltar a caminhar com o povo, mas queria montar uma barraca, uma cabana para estar morando no meio do povo. E é por isso que Deus, em Sukkot, ele pede para que o povo saia de suas casas, façam cabanas frágeis, habitem durante uma semana debaixo dessas cabanas, para mostrar que, da mesma forma que Deus, pelo seu perdão, sai do seu lugar de glória para habitar no meio do povo numa sucá sagrada, o Mishkan, o tabernáculo, agora o povo tinha que demonstrar a mesma devoção, sair de suas casas e montar uma cabana para estar com o Senhor, da mesma forma que Deus fez. Um espelhamento de relacionamento entre o seu povo, entre Deus, entre o Criador e a sua criatura. Então, na Hag Sukkot, na festa dos tabernáculos, é um tempo de reflexão para que você veja quão vulnerável você é. A nossa cobertura é Yahvé, a nossa proteção é o Senhor. Nós somos apenas barracas frágeis nessa terra. Nós dependemos
da proteção do Senhor. Somos vulneráveis a qualquer tipo de situação. Se não fosse o Senhor ser a nossa cobertura, nós nem conseguiríamos continuar a nossa peregrinação. E por causa dos seus muitos pecados, Deus poderia simplesmente não caminhar mais com você. Mas pela misericórdia, Ele decidiu habitar em você, fazer de você a sucá dele, fazer de você a cabana dele, habitar dentro de você. E como sinal desse relacionamento, você deve entrar em Hag Sukkot com essa consciência: sou vulnerável, Yahvé é a minha cobertura, e assim como Ele saiu do seu lugar de glória e tabernaculou entre nós, assim eu vou sair da minha tranquilidade, da minha zona de conforto para estar com o Senhor, para fortalecer esse relacionamento, confirmando que eu recebi o perdão de Deus na minha vida. Essa é a primeira parte deste vídeo de Hag Sukkot. Na quinta-feira eu vou postar a emanação que tem na sociedade, a emanação que existe dentro de sua casa e a emanação que existe para os próximos dias que nós temos daqui para frente, porque nós sabemos que Yeshua está voltando. Então, que Deus abençoe você e sua casa. Hag Sukkot Sameia, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de reflexão a respeito da sua vulnerabilidade e a respeito da sua dependência do Senhor. Retenha a água, retenha a presença da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que o rio de Deus flua dentro de você, para que nós possamos passar pelo tempo de estiagem, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, para que Deus continue sendo a nossa cobertura, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, a sucá do Onipotente descansará. Que a Shalom esteja sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.